especial aqui na cidade de Divinópolis, né? Ele participa logo mais do podcast Guardião, nesse podcast especializado na área de segurança pública. Um abraço para o Bruno, um abraço para toda a equipe lá do podcast Guardião. A partir das 19 horas, né, tem um podcast especial. Ele vai falar um pouquinho sobre essa trajetória, né? Porque quem está aqui é o Edson Moreira, ele que é inclusive uma das principais aí personalidades da segurança pública aqui do estado de Minas Gerais, foi responsável aí por um dos casos mais importantes que repercutiu nacionalmente, envolvendo aí o ex-goleiro Bruno. Todos se lembram do caso Elise Samúdio, né? É um dos casos, né, que ele foi responsável aí pela investigação. E ele está aqui hoje nos estúdios da TV Candidez, aqui no programa Bom Dia Divinópolis, para falar um pouquinho sobre o livro, né, que ele traz aí um pouco dessa história. Inclusive o livro está aqui nas minhas mãos, né? Agora é comigo. Os bastidores dos maiores crimes de Minas Gerais, goleiro Bruno, Manico de Contagem e Gangue da Degola, entre outros casos que estão presentes também nesta obra, né? Vem para cá, doutor Edson, é um prazer recebê-lo ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição. É um prazer recebê-lo aqui na cidade de Divinópolis, seja bem-vindo. Prazer é todo nosso, Flaviano, um prazer imenso estar aqui em Divinópolis pela segunda vez. A gente vem aqui numa investigação anterior e também, infelizmente, no assassinato do doutor Lauro? Não, foi morto no sítio. Fugiu agora, mas eu estava falando com ele aqui agora. Doutor Lúcio. Doutor Lúcio. Foi assassinado, então tivemos aqui também nessa época. E novamente é um prazer estar aqui com vocês. Um prazer imenso receber aqui o doutor Edson Moreira. Como eu disse, né, uma das personalidades mais importantes na área de segurança pública. Quantos anos, né, como delegado, doutor Edson? Como delegado eu fiquei 23, 25 anos mais ou menos, como delegado. Fui policial militar, fui da Polícia Militar de São Paulo, trabalhei na rota, a famosa rota que o pessoal fala lá, dos bons tempos, né? Agora já está tudo meio, mas corri muito e muita azeitona quente, como o pessoal fala, passou zumbindo no meu ouvido aqui. E o senhor está em Divinópolis hoje para participar do podcast Guardião, né? Até mesmo para falar um pouquinho sobre esse trabalho, que é o livro, né? Que conta a história, né? E o enredo de alguns crimes, né? Considerados aí os maiores crimes de Minas Gerais. Nos últimos 30 anos, eu vou até mais. Nos últimos 40 anos, os maiores crimes que aconteceram em Minas Gerais estão nesse livro. Então, eu estava pescando. Os casos são, mais ou menos, que eu trabalhei, foi uns 2.000 casos, mais ou menos. Separei 320, os maiores, os que teve repercussão nacional e mundial, entendeu? Teve repercussão mundial e coloquei, deram uns 320 casos. Então eu tive que dar uma condensada dos casos, mas com o Bruno eu vou conversar mais detalhadamente. Inclusive também, aí tem a história da trajetória, né? Trajetória dos meus pais. Tem todos os presidentes da República, tá aí também, desde o Marechal Deodoro da Fonseca até o Bolsonaro, que era o último, quando o livro foi lançado. O Lula voltou, então. Todos os presidentes da República, todos. E o que fizeram cada um. Aqui conta um pouco da história de alguns casos, né, que, como o senhor mesmo disse, teve repercussão mundial. A gente pode citar o caso Elisa Samúdio. Foi um dos principais casos, né, doutor Edson, que o senhor teve essa responsabilidade, né, de estar à frente dessa apuração e investigação? Foi a cereja do bolo. Porque eu trabalhei, tem muitos outros casos de repercussão. Aquele caso da cabeleireira, por exemplo, aquele caso é mundial. O cara, ele entra no salão da cabeleireira, o borracheiro, o Fabão, e dá 9 tiros na mulher lá, todo mundo, e a câmera filmando tudo. Isso passou uma febre. Tá aqui também. Tem o caso, a Gangue da Degola, por exemplo.
também é mundial. Os caras sequestravam empresários, torturavam, pegavam as senhas bancárias dos cartões deles e depois matavam eles. Tem o caso do maníaco de contagem. O maníaco de contagem, inclusive, recentemente, num programa de televisão, foi no Domingo Espetacular, saiu o caso do maníaco de contagem, que está condenado a mais de 300 e poucos anos. Aquele cara, tipo, seus olhos assim, os olhos claros, altão, quase 1,90 m, entendeu? Bem afeiçoado, recebeu milhões de cartas quando estava preso, tipo o Maníaco do Parque. Tem o caso do Maníaco do Parque também, que eu trabalhei, tá aí o caso do Maníaco do Parque, que eu fiquei como assistente, assim, quer dizer, acompanhei as investigações, mas não participei, acompanhei. Então, como foi o trabalho e tudo mais. Então, foi um estágio. Porque você falou que eu sou especialista em segurança pública. Sou especialista em segurança pública, que é criminalidade e segurança pública, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Realmente sou especialista. Além da vivência que nós temos. Então, a experiência prática. Né? Então, é fantástico. E a experiência é a melhor que tem. Porque eu sou do seguinte jeito. Se eu entrar aqui no seu estúdio, se for um local de crime, eu já começo a conversar com ele. Com esse local, entendeu? Então a gente diz que a gente conversa. Então, cada detalhe aqui passa. Tem um caso curioso aqui nesse livro que chama o crime do Zé Raimundo, lá em Uberaba. Esse caso é um caso sui generis. Sui generis. Está no livro. Quer dizer, você dá um disparo, em vez a projeção vai para frente, na trajetória do tiro. Mas a pressão, eu descobri isso aí, que a pressão cerebral fez o recuo projetar do lado contrário do tiro. Então, quem estava no local pensava que a trajetória era aquela lá. Eu fiquei assim, com essa descoberta, conversando com o médico legista, que é especialista, professor da universidade lá em Uberaba, eu fiquei assim, espantado. E aprendi. Quer dizer, você aprende uma coisa nova com cada crime, com cada detalhe. Por exemplo, o caso Bruno. Vamos falar, o caso Bruno. Antes do caso Bruno, eu trabalhei em outro homicídio sem corpo. Que foi em 2013. E também o policial era o autor, o policial da Rotan. Quer dizer, a experiência, a cada caso, você vai aprendendo uma coisa nova. E a memória é o melhor remédio. Para você ser um bom investigador, você tem que ser detalhista. É o detalhe. O grosso, todo mundo vê. O detalhe é só a mente aguçada. É como o médico. O diagnóstico, quando ele vai lá. Todo mundo examina, ninguém acha o problema, daqui a pouco vai lá o médico e acha aquele detalhe. Então, assim é a investigação policial. Detalhe. Nunca vá pelo grosso. E nunca faça as coisas corridas. Com muita calma. Você passa por cima da prova com correria. E o detalhe está ali. Né? Uma vez eu fui num local de crime, só para você entender. Sim. O cara tomou uma chuchada no coração e caiu de cara na poça de lama. Todo mundo foi lá, tal, perito, todo mundo examinou, tal. Aí eu tô olhando um detalhe no morto lá. Detalhe que passaria batido tranquilamente. Aí no final, eu falei, você acha que não? Que matou esse cara foi chuchado no coração.
vou fazer um quesito. Vou fazer um quesito. Quesito para perícia. Sim. Quer saber se a morte foi por asfixia ou se foi pela facada no coração. Por quê? Por que esse detalhe? Olha só o detalhe. A facada no coração não qualificaria o crime. A asfixia, meio insidioso ou cruel, o parágrafo 3º do artigo 121, do inciso do parágrafo 2º do artigo 121, que é o meio insidioso ou cruel. Você mata por asfixia, fogo, tortura. Então, todo meio insidioso ou cruel qualifica o crime. Então, essa qualificação é automática. Então, é um detalhe que não pode ser passado. Eu vi a língua dele protusão. A língua protusão é aquela que a língua fica para fora. Pouquinha coisa. Fica para fora. Então, é uma característica da asfixia. Quais são as características da asfixia? Cianose faceral, olhos avermelhados e a língua em protusão. O que é cianose faceral? Cianose faceral é aquele roxo que tem o afogado falso. O cara é morto em outro lugar e é jogado na água. Esse chama-se afogado branco e tem o afogado azul. E esses são detalhes que você vai passando e que só, além de você ter que estudar um pouquinho, no local, na vivência, é que você vai saber. Um detalhe. A pessoa passa correndo. Quem corre, perde esse detalhe. Então, por isso que a tartaruga, tem uma fábula da tartaruga e da lebre. Verdade. Tem a fábula da tartaruga, a lebre corre, ô tartaruga, você está devagar, correndo. Daqui a pouco, a lebre cansou, a tartaruga passou. É assim, são... Investigação de polícia seguir o ritmo da vida. Toda a vida é assim. Só citou um ponto importante, né? A questão, principalmente do caso Elisa Sanucci, como a cereja do bolo, que está tudo aqui no livro, né? E aí só citou um detalhe mais importante ainda, foi um crime sem corpo, né? E ao mesmo tempo envolvendo uma personalidade, né, que estava em ascensão na época, né? Ele estava num grande clube, né? Aí a imprensa acompanhando de perto toda a movimentação. Recém-campeão brasileiro. Exatamente. Já tinha sido campeão brasileiro em 2009. E votado para ir para a seleção brasileira. Então, uma personalidade do mundo do futebol. Ia para o Milan ganhar horrores. Como foi lidar com isso, né, doutor Edson? Uma investigação extremamente importante, com indícios difíceis, né? Questão de não ter o corpo e com essa pressão popular, né? Por causa da Não situação. só popular. Uma banca de 32 advogados. Uma banca de 32 advogados. 15 deles foi no julgamento do Bola, me impressionando. Eles trocavam ideia para me interrogar lá no julgamento do Bola. Porque depois o Bruno destituiu o advogado. Ó, é um caso difícil. É um caso que... Detalhe. Em 2000, eu tinha trabalhado num caso do repórter. Que logo no primeiro dia de investigação eu já descobri que era o cara. Tinha achado a arma, tinha achado tudo. Mas eu não tive a paciência e a tranquilidade de levar isso para frente. Deixar para falar mais para frente, não indiciar esse jornalista na primeira semana. Isso foi meu erro. Tocado, inclusive, que a imprensa veio toda contra mim, com algumas exceções, e o jornal de quem trabalhava defendendo ele. Contratou até o doutor Leonardo lá, Marcelo Leonardo, para defender o cara. Até o caso pegou toda a repercussão, o cara, entendeu? O Estado de Minas bancou para defender esse jornalista. O caso está aí. Só que os nomes estão trocados. Por quê? Evitar problema. Sim. Tá certo? Como outros casos também tem. Tem o caso do Bruno, já tinha trabalhado com homicídio sem corpo. Então eu sabia que eu tinha que procurar a materialidade indireta. São dois tipos de materialidade. A direta, o corpo lá, o pessoal vai lá e examina. E a indireta, que
pode ser por testemunha ou por algum vestígio que você acha. Sangue, fio de cabelo, corda que os caras usou para matar, para amarrar, etc, etc, etc. O da Elisa foi do DNA. E tem um caso curioso nesse DNA da Elisa. Mas eu vou deixar para falar isso aí, para que o pessoal lê. O pessoal lê, vai ver o detalhe. Depois eu falo no ouvido. O pessoal leva um detalhe no DNA. Deu um problema. Mas no dedo da Land Rover estava o sangue da Elisa e o sangue do primo do Bruno. Foi morto lá no Rio de Janeiro há pouco tempo. Na época ele era menor. Foi até o primeiro a ser sentenciado. E esse foi um detalhe que foi bom. Foi aí que nós fizemos, com esse DNA, nós fizemos materialidade. É uma parte. Tinha o óculos que foi achado, tinha bolsa, tinha foto. Então, juntou isso tudo em conjunto. E o primo do Bruno, que estava lá no local, narrou com detalhes a morte, e eu peguei esses detalhes. Com esses detalhes, eu fiz quesitos para os médicos legistas, porque todos os detalhes que um leigo, olha só, um leigo fala como que ela foi estrangulada, como a feição do rosto, como que a língua saiu para fora, como que os olhos lacrimejaram, como que o rosto ficou roxo, que é o afogado, que é a asfixia verdadeira, que é uma das características da asfixia. Tudo isso eu fiz quesitos para o médico e fiz um laudo, vamos dizer assim, indireto, que mostrava como que ela foi morta. E em cima desse laudo indireto foi que a juíza determinou a lavratura da certidão de óbito. Então, quer dizer, são detalhes. Esse caso deu trabalho. Pra você ter uma ideia, o tanto de trabalho e o tanto de estresse que deu, quando eu saí do caso, eu tive que fazer 2 meses de fisioterapia para recuperar os movimentos do braço devido ao estresse. O estresse foi muito grande. No dia da divulgação final do caso, a minha pressão na madrugada chegou a 16 por 18. Quase, a baixa está quase chegando na alta. Você vê o estresse, o nível de estresse. Não parece. A pressão foi muito grande. E tá tudo no livro, né? Agora é comigo, né? Do delegado Edson Moreira. Ele vai contar com riqueza de detalhes, né? Muitas informações de todos esses casos, né? Que estão aqui no livro, no podcast Guardião. Logo mais às 19 horas. É só ir no canal oficial, né, Bruno? Só no YouTube, canal oficial Podcast Guardião, que você vai ter a oportunidade de contar um pouco dessa história. Tem um pouquinho de política também, porque o próprio Edson citou aqui que fala dos presidentes, mas porque você teve uma atuação importante na área política, né? Você foi vereador pela cidade de Belo Horizonte, você foi deputado federal, né? Enfim, então teve essa atuação. Como é que entrou a política aí também nessa história? Olha só, eu sofri a partir de 2007 na Polícia Civil, sofri uma perseguição muito grande. Está no livro aí, até troquei os nomes dos perseguidores. O negócio é falar a verdade, mas evitar processo. Sim. Tá certo? Essa perseguição durou de 2007, quando esse pessoal entrou, era um trio. Nossa Senhora, esse é sofrimento. Até 2011, quando foi o tempo de duração de um governo. Esse
foi o líder dessa perseguição. E tudo isso gera um cansaço. Então, você sentia que o pessoal queria te mandar você para a rua, sem você fazer nada. Só porque você trabalha. Só porque você vai e arrebenta os casos todos, e isso explode na imprensa. Então você fica conhecido. Mas sem corrupção, sem nada. Só por trabalho. Eu sempre gostei de trabalhar. Os meus saudosos pais, Deus, tenho certeza que está do lado deles, nos ensinou uma coisa. Só o que é seu, você tem que estudar, conhecer e deter informação. E trabalhar. Trabalhe. E seja honesto. Meus pais me ensinaram isso aí. Isso foi minha filosofia de vida. Trabalhei muito. Ia dia e noite. Eu controlava as comunicações. Deu um local de homicídio, já estava lá. Chegava até primeiro que a polícia, que a PM. Geralmente é a PM que chega primeiro. Sim. Chegava até primeiro que eles. Ó, e foi a trajetória. E teve essa perseguição. Aí eu já comecei a desgostar. Sair por baixo não sai. Pela porta do fundo não vou sair. Porque eu não devo nada. Aí eu fui me candidatei a vereador. Saí pela porta da frente. E não pela porta de trás, como eles queriam mandar. Olha, esses perseguidores desobedeceram até a ordem de habeas corpus para trancar a ação. Enganou o juiz, que o juiz já está meio doente. Até morreu. Que era da vara de inquérito. Até isso eles desobedeceram. Tamanha era a sede de me pegar. Porque é o seguinte, eles queriam me pegar, mas não tinha como me pegar. Não fiz nada. Então eu entrava com habeas corpus para trancar a investigação. E trancava todas. Trancava uma, eles abriam a outra. Tá bom. Me candidatei a vereador. Mesmo assim, ainda continuaram dando perseguidinha. Aí quando eu fui eleito deputado federal, acabou. Aí o pessoal correram para aposentar. Até ficou eu num canto aí, mas escondidinho, bem na moita. Graças a Deus, com a educação que recebi dos meus pais, que vieram lá do norte, lá da Paraíba, para São Paulo, lá como disse, naquele caminhão, naquele tempo, 54, 55, construiu a vida com dignidade. Te deu dignidade, criou 7 filhos, todos filhos formados, todos filhos muito bem educados. Nós estamos aí. Então, por isso que eu fui para a política. E trabalhei muito, fiz muito pela segurança pública, fiz muito pela saúde aqui de Minas Gerais, ajudei muito vários municípios, destinei muitas emendas para obras e tudo mais. Só que o povo não acredita e não acompanha o seu trabalho. O povo acredita numa fake news, numa rede social, mas não tem a capacidade de pegar o computador e pesquisar. Vamos pesquisar na Câmara Federal o que esse cara fez. Se você entrar na Câmara Federal ou na Assembleia Estadual e acompanhar por o seu deputado, você sabe tudo que ele fez lá. Tá tudo lá. Até as votações. E teve um erro de estratégia. O partido na época era o PR, coligou com o PT que em 2018. O PT estava arrebentado. Isso aí, 70% da eleição foi embora. Só nessa época, porque eu falava cotidianamente dos erros que na época, mensalão não.
O caso lá que teve, que até o presidente foi condenado, etc. Está até no livro isso aí. E teve esse problema, então, quer dizer, não fui reeleito. Eu fiquei assim meio desgostoso, porque você trabalha tanto. Aí já não depende mais de você, depende da vontade do povo. Eu não fui reeleito. Aí eu dei um tempo, fui advogar, escrevi um livro, estou escrevendo outro livro. O nome do livro ainda está nas entranhas da noite. Nas entranhas da noite, estou contando tudo o que acontece nos bastidores. Da política, da vida social, de todo mundo. Tudo tem que mudar o nome também. Tem que mudar no nome de tudo, senão é muito processo. Com certeza. É muita coisa que eu vi. É muita coisa que eu estou contando nas entranhas da noite. Esse livro vai dar o que falar. Ao que eu terminar. E você vai acompanhar um pouco de tudo isso logo mais no podcast Guardião, a partir das 19 horas. É só entrar lá no YouTube oficial do podcast que você vai acompanhar na íntegra. Dr. Edson, muito obrigado. Foi um prazer muito obrigado te receber aqui. Seja sempre bem-vindo. Pelo convite, muito obrigado pela deferência. E pesquisa no computador, pesquisa no YouTube, pesquisa em tudo, no Google, quem é o delegado Edson Moreira. Quem é o Edson Moreira que veio de São Paulo. Muito obrigado, Fabiano. Eu que agradeço, sempre um prazer, viu? O espaço estará sempre disponível. Inclusive, a gente reforça que a entrevista na íntegra vai ficar disponível para você lá no portal sistemampa.com.br logo após o programa. Antes